Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer, renascer, amar e progredir. Uma boa noite para todos. É sempre, sim, uma grande satisfação voltar aqui, nunca e jamais como palestrante, como um aprendiz também do Evangelho de Jesus. E a gente costuma brincar aí, espírito é meio maluco, né? Ele se atreve a vir aqui na frente e falar alguma coisa, mas na verdade nós estamos aprendendo sim. E essa tentativa de aprendizado nos deixa cada vez mais entusiasmados e mais fascinados com a doutrina espírita. Haja vista o tema de hoje, parte do capítulo 23, a estranha moral do Cristo, que Kardec tão bem colocou, para a gente esmiuçar cada vez mais e tentar tirar o melhor proveito dessa moral dentro da moral maior, que é essa lei de amor do Evangelho de Jesus. Quando Kardec colocou nessa parte, no item 4 principalmente, abandonar pai e mãe, causa uma confusão a princípio na nossa cabeça, né? Que já estamos há algum tempo na doutrina, aos que estão chegando agora, porque sempre tem gente nova chegando, e dentro do Evangelho de Jesus, a gente comenta a respeito desse item, abandonar pai e mãe. E Kardec, com sua proposta insuperável, sua didática insuperável, veio, a princípio, dentro do Pentateuco, do Evangelho segundo o Espiritismo, começar a trazer para nós esse entendimento. Abandonar pai e mãe, lá no Evangelho está: aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe, ou sua mulher e seus filhos, ou até mesmo as suas terras, receberá em cêntuplo tudo isso, e terá por herança a vida eterna. O Kardec já comenta logo de cara, é estranho, né? Jesus, o nosso guia e modelo, nos apresentar, segundo, né, o Evangelho de Mateus, nos apresentar essa proposta, que quem abandonar, né, algumas versões está abandonar, outras versões está quem deixar. Na verdade, dá essa ideia de a gente priorizar realmente, né, a ele, aos ensinamentos dele, e deixando pai, mãe, filho e os agregados da família, enfim. E é duro para a gente, né? A gente deixar uma porção de coisa, principalmente pai, mãe, filho, os outros, para seguir esse ensinamento, para seguir as propostas dele, para nos aderir à proposta dele. Naquela conversação, Pedro nunca deixava por menos os ensinamentos. E ele perguntou: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? Jesus respondeu: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher e seus filhos, que não receba já nesse mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Jesus ratificou aquela questão, né, do deixar. Quem se propuser a isso, vai ganhar muito mais. Continua ainda a indagação, e disse o outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite antes que eu disponha do que eu tenho em minha casa? Jesus respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus.
Aliás, isso está no Evangelho de Lucas. Jesus propondo aquela caminhada dele, da mesma maneira que ele disse, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E cada um de nós, né, a gente pode abranger isso aos 7 bilhões ou mais, né, de espíritos encarnados na Terra, ouvindo de Jesus essa proposta: siga-me, cada um tome a sua cruz. Hoje, em pleno século 21, já com essa claridade grandiosa do Evangelho de amor, do Consolador prometido, a gente já tem essa noção um pouco mais clara, já tem essa proposta um pouco mais forte desses ensinamentos dele, né, do nosso modelo. Kardec coloca que, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era, evidentemente, esse: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Kardec já começa a colocar para a gente a clareza da gente deixar as ligações que nós temos às coisas imediatas, às coisas materiais, para seguir essa proposta do nosso Mestre Jesus. Daí a gente coloca sempre, né? A gente faz escolhas quanto à religiosidade nossa, ao tipo de segmento religioso. Ser espírita, ser católico, ser protestante, ser hinduísta, ser isso, aquilo, ser espírita, acaba sendo até fácil. Mas ser cristão é que começa a entravar um pouquinho. E ser cristão, né, na acepção da palavra, é justamente deixar muita coisa que a gente tem um apego milenar e seguir as pegadas dele. O pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria uma negação à doutrina. Renunciar à família para seguir esse Jesus? Não temos, aliás, sob as vistas da aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família ou da pátria. A elucidação de Kardec, né, a colocação de Kardec começa a nos deixar mais claro, né? Quando a gente se propõe, uma certa altura, uma certa maturidade, né, deixar a família para compromisso com a pátria, pelo menos. Para deixar a família em detrimento de uma profissão que não seja numa cidade mais distante, ou às vezes até fora do país. A gente deixa. O fato da gente deixar essa família não caracteriza que nós não estamos gostando mais dessa família. Há necessidade desse amadurecimento, né? Vivemos num mundo capitalista, por exemplo, que precisamos deixar um pequeno aglomerado, uma cidade pequena, onde não tem uma expansividade, né, do comércio, da indústria, né, do investimento que a gente se propõe, e vai para fora e a gente acaba deixando a família. Hoje é uma facilidade danada a gente entrar em contato, ter um contato constante via internet, via celular, né? Mas imaginemos essa colocação há 2000 anos atrás. O próprio espírito de família não estava em evidência ainda. Essa questão da família, principalmente da ordem biológica, nessa ideia que nós temos hoje, ela é recente, ela vem do final do século XVIII para o século XIX. Anteriormente a isso, eram as pessoas do nosso convívio cotidiano e até mesmo as pessoas que trabalhavam com a gente, né, faziam parte dessa chamada família. Ela se concretizou realmente com essa ideia de família, depois até do próprio catolicismo implantar essa necessidade de parar um pouquinho de certo pensamento em termos de propagação, né, da grandiosidade da família, para poder o vínculo ser mais fácil com a ideia do catolicismo. Mas aí é outra questão, até polêmica, nós não vamos entrar no mérito da questão, não. Mas a questão de deixar a família, ela passa a ser mais claro justamente com a doutrina espírita, quando ela traz essa clareza. A gente comenta muito também, se não bastasse a colocação que nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, na virada do século XX, nós recebemos o Chico Xavier. Eu não canso de dizer, de colocar, de clarear essa ideia, né, que nos deixa longe de qualquer dúvida, que ele veio justamente para ajustar essas questões, né, esses ensinamentos.
Aliás, quem consultar no livro Crônicas do Além-Túmulo, capítulo 20, capítulo 20, em 1936, eu vou dizer isso para a gente ter a ideia, para melhorar a nossa ideia da proposta do Chico. Em 1936, houve um encontro em espírito do Humberto de Campos, irmão X, com Pedro o Apóstolo, num congresso eucarístico que estava acontecendo na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Crônicas do Além-Túmulo menciona isso. A história é, lógico, a crônica, né, uma crônica lá de 6 ou 8 páginas, mas, resumidamente, ele troca, naquela ímpeto jornalístico que o irmão X tinha, ele troca umas poucas palavras com o espírito Pedro, o apóstolo, né? Tanto é que ele está passeando pela praça em espírito, e de repente ele percebe uma pessoa com uma traje que não era característica daquele momento, em função do congresso eucarístico. Ele abordou, confirmou que era Pedro, fez uma explanação a respeito, né, naquele tino jornalístico, como eu já disse, perguntando: e aí o Evangelho, é verdade? É o que o Cristo falava? Você pode endossar tudo isso? E outras coisas mais, a questão dos milagres que acontecia, o Pedro foi dizendo. A um certo ponto, ele falou: mas espera aí, o que você está fazendo, então, aqui num congresso eucarístico? Aí que vem uma colocação impressionante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele falou: qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Ele respondeu, Pedro respondeu para o irmão X: venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abrão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Esse livro, ele compõe aquela série de mais de 400 livros, né, psicografados por Chico, é o 4º livro. Estava principiando as comunicações para a elucidação desse evangelho de amor. Daí a gente conclui, né, os pesquisadores da obra principalmente, sobretudo Haroldo Dutra, que teve nessa casa, colocando aquele lançamento do Novo Testamento, né, numa palestra para depois de 2 dias, né, ele trouxe justamente esse tipo de comentário e nos lembra da busca, dessa procura, né, da expansão de darmos ao nosso conhecimento através das obras de Chico. Então, quando a gente pega as obras de irmão X, né, do espírito do irmão X, do espírito Nélio Lúcio, principalmente, do próprio Emmanuel, nos romances de Emmanuel, a gente começa a viver mais o Evangelho. De um modo geral, a gente ainda usa entre aspas, o estudo do Evangelho nessa casa, nas casas nossas, de modo geral, nas casas de espíritos, mesmo nas igrejas, simplesmente como uma leitura. E dependendo da pessoa que tem a facilidade do discurso, claro, dá uma floreada legal, né? Mas quando a gente busca, a gente se posiciona no tempo do Evangelho, aí sim a gente passa a ver a figura mais clara e ver descobrir as entrelinhas, né? Ver o que está oculto atrás do que os evangelistas propuseram para nós. O próprio irmão X, no livro Boa Nova, ele traz para nós, de maneira muito linda também, um conto a respeito da família Zebedeu. E aí a gente adapta nesse comentário, no de deixar a sua família, deixar seu pai e sua mãe, no que estava sendo proposto por Maria naquele momento. Jesus, um certo dia, depois de passar pela Galileia, pelo templo de Davi, inclusive, sentado na escadaria, onde ele travou uma conversação com o juiz que participaria do seu julgamento mais tarde, ele passou por ali e seguiu na direção de Cafarnaum. Ele não tinha tido contato direto com nenhum dos seus discípulos ainda, pois ali ele chegou diante do lago de Genezaré, chamou Pedro, chamou André, e os convidou, assim, com a intimidade, que parecia até que eles já se conheciam de outras épocas.
Pedro e André se propuseram a caminhar, pois a proposta de Jesus era: Pedro, André, venham comigo e trabalhem comigo na implantação do reino de Deus na terra. Eles se abraçaram e saíram em direção do centro de Cafarnaum, onde lá estava, hoje seria a Receita Federal da época, né? E quem estava lá? Levi também, Levi que jamais tinha visto Jesus, tinha ouvido falar dele. Jesus lá da porta chamou: Levi, Levi, queres participar da implantação do reino dos céus na terra? Levi largou tudo e foi com Jesus. E assim ele foi chamando um, chamando outro. Num dia seguinte ele voltou lá no lago novamente, onde encontrou com Tiago e João. Tiago e João, curtindo a adolescência ainda, mas Jesus, certamente com tudo programado, convidou-os para participar do reino de Deus. E aí que a gente quer chegar. Já formado um grupo grande, foram para a pernoite, certamente, os dois irmãos mais novos, Tiago e João, foram correndo para casa. Aquela alegria de criança. E expuseram para a mãe que tinham encontrado aquele tão falado já mestre, e por incrível que pareça, ele estaria ali para implantar o reino de Deus na terra. No que a mãe ouviu aquela colocação dos garotos, ela começou a traçar, a preparar. Olha só, ela queria, não pensou para onde fosse, e já queria que os dois filhos participassem desse reinado. Então, aquele entusiasmo de mãe, imaginando lá, nossa, alguém na terra, certamente em nome de um grande líder, vai implantar o reino de Deus. Já imaginou a queda do Herodes, a queda de outros, e esse senhor, esse grande propagador de alguma coisa estaria lá, e quem sabe ajeitaria alguma coisa para os dois filhos. E ela correu, foi falar para Jesus. E encontrou Jesus e expôs a sua ideia. Quem sabe, mestre, nessa proposta nova sua, coloque um filho meu à sua direita, outro à sua esquerda. O mestre parou, sorriu para ela, somente perguntou: será que eles quererão provar do cálice amargo que eu tomarei? Foi uma sacudida na mãe de João e Tiago. Aparentemente, ela não entendeu. Ela simplesmente abaixou a cabeça, saiu, meio que vergonhosa, porque estava sendo observada por uma turba, e voltou para casa. Mas não satisfeita, ela buscou o marido, Zebedeu. Assim que Zebedeu chegou, ela colocou a situação, não perdeu a esperança. E Zebedeu foi procurar Jesus à tarde. Zebedeu foi achar Jesus lá na casa de Pedro, lá na famosa Casa do Caminho. E Humberto de Campos escreveu isso lá nos idos 1940. Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que tinham ouvido na véspera, já tinham ouvido ele na véspera, transbordando de alegria, toparam com Jesus, exclamaram para o mestre que queriam sim. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado, Como disse, toda mãe ela fica cautelosa. Tem alguém estranho na cidade, não pode dar muita corda, Vamos com cuidado. Mas mesmo assim, pensando dessa maneira, ela correu e foi falar com ele. Com Jesus se propondo a ele, cada um sentar à sua direita. Então, ao entardecer, o Zebedeu, acompanhado dos dois filhos, procurou o mestre lá na casa de Simão. Jesus recebeu a visita com extremo carinho,
enquanto o velho Galileu expunha suas razões humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que a seu tempo fosse amado pelos homens no mundo? Percebamos que a maneira que Jesus abordou Zebedeu foi diferente da esposa dele. A esposa, reconhecidamente, ela teria dificuldade de entender. E Jesus, com Zebedeu, já teve uma conversa um pouquinho superior. Zebedeu, claro que ele afirmou que não, né? Jesus perguntou, o que fizeram de Moisés, de Elias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos no berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e João ouvia humilde e repetia, sim, Senhor. Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos de vista, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo e árduo é meu gozo. O sofrimento é meu cálice. Daí aquela proposta, né, da gente deixar tudo para seguir. Não é fácil seguir Jesus. Temos realmente que deixar as coisas imediatas. As coisas, né, o Bezerra de Menezes fala muito no canto da sereia das ilusões. E nós estamos rodeados desse canto da sereia. O Zebedeu perguntou para ele, então, Senhor, o vosso reino é o da paz, da resignação que os crentes de Elias esperavam? Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de resignação que é vício do sentimento. Olha só, ociosidade do espírito e a resignação que é um vício de sentimentos. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Então, a certeza de Jesus, olha só que magnífico, né? Há 2000 anos ele dizendo isso, hoje, a maioria de nós estamos já falando na possibilidade de viver numa terra com um mundo de regeneração, que aparentemente não é um mundo perfeito, aparentemente não, com certeza não seria ainda um mundo perfeito, mas um mundo onde o amor prevaleceria. E há 2000 anos atrás, ele falando para nós que para chegarmos ali, muita coisa teríamos que deixar para trás. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Esforços ingentes que a obra reclama. Qualquer tropeço nosso no dia a dia, qualquer dificuldade, qualquer montanhazinha que aparece à nossa frente, nós temos ainda uma grande tendência do recuo. Esquecemos de que quem está no leme disso tudo é Ele, o nosso guia, nosso modelo. Daí a gente, né, ratifica, né, essa necessidade desse entrelaçamento dessas obras que vieram a partir do século XX para nós, para a gente juntar no Evangelho. O próprio Pentateuco, nós temos um conhecimento mínimo. O Evangelho, pequeno. Das obras do Chico, muito menos, talvez nem 1% das obras de Chico. Daí a dificuldade nossa, né? Daí a tendência da gente recuar diante as montanhas que aparecem à nossa frente, diante certas dificuldades que ainda são mínimas. Porque observemos, à medida que a gente cresce um pouquinho nesse entendimento, a tendência é aparecer
as cobranças, entre aspas, com maior intensidade, não é fato? À medida que eu me preparo para o vestibular, eu vou enfrentar cobranças maiores. Agora, à medida que eu me preparo realmente, eu passo a tirar de letra o vestibular. Dentro do conhecimento espírita, né? Dentro do próprio movimento, dentro dos grupos, quando acontece a chamada perda física, nós levamos um baque muito grande. Às vezes a gente comenta com companheiros que teve uma desencarnação na família, aí com uma semana, um mês, a gente percebe, né? Claro que quando não é no corpo da gente, na pele da gente, é mais fácil a gente falar, mas a gente percebe a dificuldade de superação que ainda encontra. Ou seja, aquele deixar pai, mãe, filho, irmão, tio, está muito longe do nosso entendimento. Nós estamos ainda muito apegados à questão do dicionário, simplesmente. Lá na primeira parte, quando fala do odiar, é mais terrível ainda. Odiar pai e mãe. E nós sabemos, né, que os textos daquela época, eram colocados conforme o interesse dos segmentos religiosos. Há quem diga que o odiar foi colocado propositalmente por grupos religiosos para realmente ter separação. Há outra corrente que já vê com mais alívio, né, com mais serenidade, e a doutrina espírita veio justamente para mostrar para nós, e para a gente mostrar o que existe atrás disso, né? Esse odiar, interpretado da maneira não gostar menos, do abandonar família, não no sentido pesado que a gente entende, mas do deixar provisoriamente. A gente deixa fisicamente, mas espiritualmente, vibracionalmente, a gente está constantemente juntos, né? O evangelho nosso, ele ainda precisa muito mesmo ser conhecido por nós. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? E que, então, há deveres que sobrelevam aos outros deveres? Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais e acompanhar o esposo? É um caso muito típico entre nós, né? Ainda. A gente casou, teve a filha, cresceu, conheceu alguém mais tarde. O fato dela ter que deixar o lar para ir formar um novo lar, não quer dizer que ela está abandonando, não está gostando. Apesar que tem gente que fala, não vejo a hora de ir fora de casa, deixar essa família. Claro que é da boca para fora. No fundo, a gente acaba descobrindo que é só da boca para fora realmente, lá no fundo. Ao primeiro empecilho, a primeira dificuldade que existe lá nesse novo lugar, vem correndo para casa. Né? Até umas mamães mais boazinhas ainda falam assim, pode ir, mas a caminho... Aliás, falaram para mim, pode ir, mas a sua cama vai estar aqui, viu? Então, quer dizer que não é do jeito que a gente interpreta ainda, né? Kardec comentando que formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Claro que a gente, né, elencaria aqui uma infinidade de separações necessárias, mas que não concretizam, que não dão firmeza a essa ideia de que é um abandono por uma causa do ódio, por causa de uma coisa mais absurda, né? Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste para com aqueles. Às vezes, a gente chega no dia a dia a ver pais, né, expulsando literalmente o filho, na hora daquela impetuosidade, na hora da tempestade,
chega a tocar, espantar literalmente. O que acontece? A hora que a ficha cai, fala mais alto o coração. Imediatamente ele saiu à procura desse filho. Onde está o filho ou a filha? Onde está esse ente querido? Vê-se, portanto, que mesmo tomado ao pé da letra, excetuando os casos do odiar, essas palavras não seriam uma negação ao mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem o afeto paternal. Mesmo levando ao pé da letra, mesmo nessa questão de, o Kardec colocou bem com a sua sabedoria, excetuando a questão odiar, que seria um tema até à parte. Esse odiar, como eu disse até, né, nessa pequena frase que eu coloquei, de que esse odiar é da boca para fora simplesmente. A poeira sentou, vem a bonança. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, que são quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Preocupar-se com as coisas lá na frente. Preocupar-se. A tal semeadura. Tudo que eu fizer hoje, eu estarei preparando para alguma coisa amanhã. Aí cabe a nós esse entendimento melhor, né? Essa lei de amor, de que maneira eu aplicar, mesmo que eu tome companhias que divirjam da minha ideia, numa proposta de um grupo diferente, a tal semeadura ela foi o suficiente. Eu dou a volta. O Emmanuel, ele coloca muito que nós sempre comportamos, ou devíamos comportar, como a água. Quando ela encontra o obstáculo, ela contorna com a maior facilidade. E nós temos essa tendência, em função da nossa maturidade, quanto a esse conhecimento. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequências dos costumes, os laços da família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral e avançada. Imagine essa proposta, né, de odiar pai e mãe, de abandonar pai e mãe, há 2000 anos atrás. Como eu disse lá na introdução, essa ideia, né, dessa família, do jeito que a gente entende hoje, é muito recente. Daquela época, talvez, como Kardec está colocando, não faria tanta diferença. Mas a proposta de Jesus foi justamente deixar semeado, e com a certeza que aquela semeadura, mais cedo, como nós estamos vendo agora, 20 séculos depois, ela está começando a brotar, começando a germinar. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Muito claro isso de Kardec, né? Olha, à medida que a gente vai tendo essa interação, aprofundando nesse conhecimento, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade nos sugerindo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, mas instruí-vos, o segundo ensinamento. Nessa posição aqui, que Kardec está colocando, à medida que a gente fortalece essa ideia, essa inteligência, esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade e o senso moral. A própria separação é necessária para o progresso. Já pensou? Vamos dar um exemplo dentro do próprio núcleo espírita. Já pensou se a gente tivesse só essa casa, todo mundo resolvesse sentar aqui, vamos ficar, não vamos sair daqui mais. O que acontece? Nós voltamos lá para a nossa casa, né, máter, né, segundo se comenta, né? Hoje nós temos cerca de 98, 100 casas espíritas cadastradas na USE. Tudo começou lá no século passado, quando José Marques Garcia, aderindo plenamente, com todo o coração, ao espírito cristão, fundou aquela casa. Aliás, comento sempre que ele fazia há 100 anos atrás o que nós não temos coragem de fazer hoje ainda. Ele passava pela Praça Barão, vou homenagear a Praça Barão, já que hoje é o aniversário da cidade, né? José Marques Garcia passava pela Praça Barão, ele não esperava bater na casa dele, não, recolhia aqueles que ele podia, e
e levava para dentro da casa dele. E assim foi a história de José Marques. Depois fundou o Centro Espírita Esperança e Fé. Como eu estava dizendo, lá dentro, se todos estivessem acomodados, resolvessem nem travar discussões, causar polêmicas, não estaria proliferando a doutrina. Não haveria essas 98, 100 casas cadastradas na USE. Ficaria ali mesmo. Então, houve essa separação, entre aspas, esse distanciamento simplesmente físico, mas o espírito, aquela proposta lançada por José Marques Garcia, ela continua viva e cada vez mais com maior intensidade. A própria separação é necessária para o progresso da divulgação do cristianismo através do Consolador, que é a doutrina espírita. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam desde que não se entrecruzem e não se enxertem umas com as outras. Esse abastardam aqui, elas degeneram, elas terminam, se elas não se entrosar. Como eu disse, nesse exemplo, né, nosso, característico nosso, se houvesse a formação daquele núcleo, e não tivesse nenhuma divergência, não tivesse nenhuma proposta de alguém, falou, bom, tá bom aqui, vamos partir para outra, ficaria quietinho lá. A necessidade da separação para crescimento é uma espécie de família, né, que houve uma formação, de repente ela cresceu, interessante que ela cresceu através da separação, através da subtração. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas no ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os espíritos e não os do nosso corpo os verdadeiros laços das afeições. Aí ele pede para a gente ver lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da lei da reencarnação, a necessidade da gente estar voltando sempre, e está bem claro, bem taxativo, dessa necessidade, e que a gente volta sempre nos mesmos núcleos. Quer dizer, aquele suposto distanciamento, ele não houve. Não é assim que a gente aprende lá? Que nós reencarnamos de um modo geral no mesmo grupo familiar, nos mesmos grupos, nas mesmas imediações. Então, aquela separação que a gente entende que alguém deixou, não deixou, já que nossa existência são várias, a nossa vida é única, como espírito é única. Então, esse vai e vem faz parte, é natural nosso. Que aqueles laços que se quebram pela separação, nem mesmo pela morte, que esses laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Só que nós poderíamos até encerrar a nossa participação aqui. Claro que a gente não tem um cabedal aqui para chegar e discutir, principalmente esse tema, ele é um pouco difícil mesmo, discutir uma questão moral. Como já disse, a imaturidade nossa de conhecimento, né, de decifrar isso que Jesus tem trazido para nós, mesmo com a ajuda, né, com a assessoria dessas obras complementares, como a gente já disse, né, das obras de Chico, a gente ainda encontra imaturo. Não tem, estou dizendo quanto a mim, né, a dificuldade que a gente tem de colocar, né, como eu disse, a gente veio aqui como aprendiz, não veio como palestrante, não temos cabedal para isso, mas talvez despertar um pouco, né, nos nossos irmãos essa necessidade dessa busca cada vez maior, né? Eu quero agradecer mais uma vez a participação nessa noite, né? E hoje, de um modo muito especial, muito carinhoso, a gente lembrar da nossa Franca. Então, parabéns a todos os francanos, parabéns à nossa cidade de Franca. Com certeza, o grupo em espírito que nos observa constantemente,
participou de maneira ativa, tentando me inspirar aqui, não foram tão bem sucedidos, mas a gente agradece a participação de todos, a presença de todos. O Chico Xavier, uma vez, numa cidade, ele não queria ser percebido com antecedência da sua estadia naquela cidade. Uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que ele tinha ido, se não me engano, em Iturama, em Minas Gerais, ele chegou um pouco mais cedo e não queria realmente. Mas quando ele chegou, para sua surpresa, sem nenhuma propaganda que o Chico estava lá, a casa estava lotada. E ele falou, deixou muito claro, falou, eu sei que vocês não vieram aqui por minha causa. Isso é o Chico falando, não sou eu. Nós estamos todos aqui porque estamos com saudade de Jesus. Então, eu vou parafrasear e usar hoje, apesar do feriado, homenagem à Nossa Franca, né, o nosso público aqui hoje, nós viemos todos porque estamos com saudade de Jesus. E que sua luz continue visitando os nossos lares e os nossos corações. Uma boa noite para todos.